É a primeira a sofrer, assim, a primeira a ser cortada dos orçamentos das prefeituras, do governo. A cultura no Brasil, a cultura e o esporte era para a gente ter mais incentivo, né? O esporte até tem uma lei que capta boa parte da verba nas loterias. Toda vez que alguém joga na Mega Sena, 20% das loterias é destinado ao esporte. Na cultura não tem muito isso. Tem outras leis. Lei de incentivo fiscal, lei Rouanet, que até no governo anterior era combatido. Mas e muita gente falava assim, pô, mas esse dinheiro da cultura, tem tanta gente passando fome. Sim, mas você precisa fazer com que todo mundo ande lado a lado, assim. As pessoas passando fome, necessidade, isso é uma coisa mundial, né? Quantos nós somos no planeta aí? Quem sabe aí mais ou menos? Quantas pessoas total do planeta? Mais ou menos. Vamos chutando aí. Você, quantos nós somos? O que você já ouviu? Qual é o seu nome? Noara. Noara? N-O-A-R-A. Noara? Quanto você acha, Noara, que nós somos agora? Chuta sim, não tem problema. Não precisa ficar envergonhado, galera. Tem que falar mesmo, porque só vai funcionar também se vocês fizerem perguntas também. Quantos? Eles falam que é 8 milhões, mas acho que... 8? Quem acha que é? Quem mais? Você? Eu acho que no mínimo 8 bilhões. Não passa de 9 não. Qual o seu nome? Daí pra cima. Davi, 8 bilhões. Você acha que eles estão certos? É mais ou menos, mas é mais ou menos. 10 milhões, sei lá. Mais. 10? É. Não, é 8 mesmo, galera. Onde você acha que ouviu isso? Eu estudo. Aí, tá vendo? Você tá falando sobre isso. 8 bilhões, galera. Nós aqui no Brasil somos quantos, mais ou menos? Já ouviram falar? Nós. Parece que é 1 milhão. Oi? Não. Chutei. Até tem terra para isso. Chutei. Pouco menos, Menos? pouco menos. O Brasil é tão pequeno assim? Não. 2 milhões? Não. Quanto? 2 milhões? Não, mas aí realmente você ia ver. Aí a gente realmente já está em problemas. Não, nós somos 220 milhões no Brasil. Mas chegou era mais, eu falo. 220 milhões. Que até a gente tem até mais terra para isso, né? O Brasil é meio infinito. Assim. O Brasil é quase um continente inteiro, né? São 5 continentes, né? O Brasil é quase um continente. Nós somos aqui a América, tem os Estados Unidos, né? Estados Unidos aqui. Estados Unidos até aqui, digamos. Aí aqui desce, aí vem México. Aí aqui tá a América o quê? Central. Aí vem, nós somos nós aqui, que é a América do Sul ou América Latina. Até tínhamos aqui 2 venezuelanos aqui buscando livro, né? Viu? Os 2 senhores que estavam aqui, os 2 coroas. Eram 2 venezuelanos, né? Estavam aqui buscando livro para ler. E é interessante, velho, porque eu conheci uma boa parte do pessoal da América do Sul. Eles são estudiosos, cara. Essa coisa deles terem vindo aqui pegar livro é que tem... A gente fez um intercâmbio no Ar do Morro, que era França, Alemanha, Colômbia e Portugal. Só quem tinha faculdade eram os colombianos. Tinha jornalismo, tinha engenheiro, entendeu? E a galera da Alemanha e França era tudo doidão. Entendeu? E a galera da Colômbia era a galera que estava em faculdade de jornalismo, assim, entendeu? Então, a gente tem um estereótipo, às vezes, sobre nós e nosso entorno, né, que não corresponde muito. A galera é intelectual, assim, politizada, né? Que é outra coisa também que às vezes a gente acha que é chato também, mas tem que entender um pouco de política. É claro que é difícil resolver, né? A gente estava no carro vindo conversando sobre isso, assim. É difícil resolver, mas é importante entender, né, que tem 513 deputados, 81 senadores, sabe, né? É importante saber, porque boa parte dos nossos impostos vão para lá. A gente vota também, é obrigatório votar, assim como é obrigatório se alistar, né? Para as mulheres não, né? Não. Para as mulheres não, né? Em Israel o que é? Em Israel, lá da Palestina, lá no Oriente Médio, é obrigatório servir aos militares. Você gostaria de ser marinha, aeronáutica, exército? Gostaria? Aí tem provas, né? São provas que não é tão simples assim.
Mas galera, a gente veio aqui também falar, voltando aqui à cultura, né? Falando de roteiro. Esse Flavinho também trabalha nessa área. Flavinho é ator também, né, Flávio? E o escrever o roteiro, ele é muito próximo de qualquer outro tipo de escrita, assim, né? Seja uma redação, que às vezes tem trabalho de casa, né? E aí na redação, o que vem primeiro lá? O que pede assim primeiro? O primeiro parágrafo, título. Título é importante, né? Como a gente está vendo aqui vários títulos também de livros, né? O título às vezes leva alguém a se interessar por um livro, né? Dependendo do título. É claro que não é suficiente só o título, né? Por exemplo, eu acabei de ver aqui, ó, o Pintacilgo. Parece que é um livro polêmico. Tem até um filme sobre isso. Mas você lê o Pintacilgo, né? Acho que é o nome de um pássaro. Entendeu? Fala, pô. E às vezes é só uma metáfora, né? Vocês sabem o que é metáfora? Metáfora. O Pintacilgo é um pássaro. E aí, de repente, quando a gente vai estudar, eu não sei, estou chutando aqui, vai ver que é um pássaro que só sai à noite, lá na casinha dele. E aí a gente vai descobrir que o personagem principal é um cara também que à noite sai para caçar. Uma metáfora é isso, quando a gente utiliza um termo para dizer outras coisas. Tipo assim, pô, o cara é monstro, o cara é um monstrão no futebol, Vini Júnior. Vini Júnior é monstro, ele não é um monstro. É porque ele é um monstro jogando bola, né? Assim, tipo, o cara com a bola é gênio, a bola não sai do pé dele, quando sai é gol. Metáfora é isso, quando você utiliza um termo assim. Então, na redação tem o título. Depois da redação, o que fala no primeiro parágrafo? Noara? Tá, aí você tá onde, Noara? Achei que você tá em outro universo aí. Na redação, eles pedem muito o que é o primeiro parágrafo, assim, que você apresente o tema, o local que você está, né? Você está no fundo do mar, está em Marte, está numa feira, você é um caldo de cana, né? Quem é você? Onde você está? Não é isso, Flamengo? Quem é você? Onde você está? Em que ano você está? 2073. Quem vai viver aqui até 2073? Se Deus quiser. Daqui o quê? Uns 50 aninhos, né? Dá pra chegar. Dá pra chegar, tá com quantos anos? 18. Aí. Vai estar com 68. Dá pra chegar. Então, assim, é sempre importante numa história você logo de cara, né? Isso na sinopse. Sinopse é tipo uma redação também, início, meio e fim do filme. E os seus personagens. No primeiro parágrafo é sempre bom você deixar claro o título, o lugar que a história se passa. Aqui essa rua, qual é o nome dessa rua? Engar. Oi? Engar. Engar. E o bairro é? Jardim Paraíso. Jardim Paraíso. E agora que horas são? Mais ou menos. 2h28. Chutou? Que horas são aí? 2h20. 2h20. Quase. Porque tem diferença de 2h20 da tarde e 2h20 da manhã, não tem? Né? Imagina 2h20 da manhã aqui. Então, tá entendendo? Você logo ali no início, porque tudo na vida, né? Tudo na vida, não só no cinema, alguém, não adianta falar assim, cara, eu tenho uma história genial, né, Flavinho? Só que tá tudo aqui na minha cabeça. Mas acredita em mim, tá tudo aqui na minha cabeça, me dá aí R$1 milhão, tá tudo aqui na minha cabeça, eu vou juntar uma galera e a gente vai fazer um filmado. Não funciona assim. E o restante da vida também é assim, né? Para construir esse lugar aqui, alguém botou um pouco no papel, assim, tipo, pô, vai ter, né, umas 8 paredes, vamos fazer aqui uma entrada, vai ter que ter o sistema elétrico. O que o pedreiro faz? Ele lista ali, né, o pedreiro, o engenheiro, né, ele vai listando porque ele precisa ter um cronograma, né, e um orçamento. Quer dizer, se ele não botar ali no orçamento, janela, essa porta, esse número de cadeiras, essa televisão, né, ele depois vai ter problema. Quer dizer, você fala assim, pô, vai custar R$70 essa casa, né, e depois ele foi ver que está 700. Se ele não planejou, sempre tem mudanças, né, o roteiro também, a nossa vida também, né, a gente planeja alguma coisa, às vezes vai um pouco para a direita, vai para a esquerda, mas
a gente tenta retomar ali a mesma estrada, mas é importante planejar, assim. Então a gente tem, voltando lá a como escrever uma história, a gente tem primeiro início, meio e fim, né? Por mais banal que seja, e o fim pode ser o início também. Muitos filmes a gente começa assim, né? Tem uma cena espetacular, não sei o que, o cara chega pro muro, sobe ali no telhado do CIEP, aí depois volta, né? Isso 2h20 da manhã ele tá lá no telhado aqui do CIEP. Aí depois vai voltar, ele acordando, né? E as coisas que ele vai fazendo, tava na moto, teve um acidente, bateram na moto dele, ele voou lá. Depois que a gente vai entender como ele foi parar lá em cima. Então assim, você pode ter início, meio e fim, mesmo que essa ordem muda, né? Mas isso é importante saber. E aí o que tem que acontecer também? O que precisa acontecer numa história também para você se interessar? O que precisa acontecer? Quando vocês estão vendo o filme, o que vocês ficam esperando que aconteça? Algum conflito, alguma atividade, quer dizer, aquela pessoa, como a gente também, alguma coisa vai acontecer, né? A pessoa está indo para a escola, a gente está indo para a escola, e aí ao chegar na escola, descobre que não tem aula. Por quê? Por que não tem aula numa escola? O professor voltou. O que mais? Sem água. Sem água, o que mais? Sem luz. Sem luz. O que mais? Porque você já foi na escola e não teve aula. O que aconteceu? Sem ser você. Eu estou vendo que você tem que ter uma cara meio de bagunceira aí. Vocês são irmãos? Parece. Não são irmãos? Parece sim. Parece. Por isso que eu perguntei. O que já aconteceu na escola que você foi e não teve aula? Além de luz, água, professor. Foi? Faltou água. Água é no mundo inteiro, né? Então, assim, acontece alguma coisa que é desviado do caminho, né? E geralmente é preciso resolver isso. Alguém vai resolver esse problema. O filme é a mesma coisa. Acontece algum conflito, acontece alguma coisa que nesse arco narrativo, né? A gente tem início, introdução, apresentação do universo da história, apresentação dos personagens, né? Quem é aquele personagem, né? Quem está naquela história? É uma mulher? São duas mulheres? É um casal? Né? É um alienígena? Né? Como é o filme do ET, né? Quem viu ET aí? Você já viu? Você viu aonde? Na casa da minha tia. Você viu em... Televisão. Estava na TV a cabo? Ela tem uma TV a cabo? Ou passou na Globo? Só na TV a cabo. Então, ele vem, né? O ET vem. E ele, eu descobri, eu não sabia disso, por mais que esteja lá no filme. Por isso que às vezes é importante a gente ler também, além do filme, a gente procurar informações. O que eu descobri? Que ele era um botânico. Aquele ET era um botânico. O que é um botânico? O que vocês entendem como botânico? Fala aí. Sei lá. Botânico, nunca ouviram falar dessa palavra? É a galera que faz o jardim, planeja o jardim. Árvores, flores, plantas. Pessoa que planeja, imagina aqui, ó, ali tem uma espada de São Jorge, né? Imagine se alguém viesse e falar, vamos fazer todo aquele paredão ali só de espada de São Jorge. É alguém que planeja, existe essa profissão. Existe. E às vezes é até bem pago assim, mas é essa coisa de decoração, de casarões, de hotéis. Mas existe o botânico e o paisagista também, né? Então, o ET eu também não sabia, eu fui ler e descobri. Ele vem no planeta Terra, aquela nave dos ETs, ele vem pegar umas plantas. Eles estão pesquisando plantas e ervas para fazer remédio. Sendo que ele se perde, olha que viagem. Se você reparar, se você reparar no início do filme, ele está tirando umas plantas, está coletando umas plantas. E aí ele entra para um lugar, acho que aparece um motoqueiro, aparece acho que já o pessoal do exército, que acho que vê o sinal da nave entrando na atmosfera da Terra, os radares, e chega lá, ele se distrai, vai parar no canto, a nave vai embora e ele fica aqui. Não é isso?
Ele vai embora e ele é achado por quem? No garoto. Pelo garoto. Né? Então o que acontece no filme? Esse filme é sensacional, é um filme que é estudado. É um filme que é estudado na história do cinema. Você tem uma família, que é esse garoto, uma irmãzinha, a Lourinha, e um outro cara mais adolescente. E a mãe vivem separados, não vivem com o pai. Ela se mudou para esse lugar, né? E vive uma vida comum. Se a gente for ver, até tem. Fala. Não pode ter. Fala. Vocês têm que falar também. Eu preciso um exemplo. Tá filmando ele. Alguém falando, tá raro, ó. Já tá Por filmando. exemplo, ET de outro planeta, né? É extraterrestre. Como que eles têm a nave certinha feita de ferro, luz, essas coisas? Cara, isso são teorias, né? Assim, por mais que você pergunte, Doido. se você perguntar a alguém da sua Lá não família. tem nada no outro planeta. Como que eles. Não, a gente tem. Não, aí que tá o mistério. Que solta, vai soltar lá, vai botar a gente, vai. Não, aí que tá o mistério da humanidade, assim, a gente não sabe então, realmente é se mais tem fácil. chamado vida Vai inteligente. ligar a luz de lá aqui. Né? Falam de vida inteligente porque acho que para chegar até aqui tem que ser muito inteligente e corajoso para vir aqui no planeta Terra. Deve ser isso. Principalmente no Rio de Porque, Janeiro. pô, deve ser isso porque Esse falam é vida o Rio de Janeiro, A inteligente. primeira coisa que é roubada é a nave. É arriscado, né? Por isso que eu acho que tem que sair fora rápido, assim. Por isso que o ET ficou abandonado. Né? Depois a nave vem até no final resgatar ele, né? Mas ele fica quase um mês aqui, né? Não, tá complicado aí de Janeiro, né? Então o que acontece? Ele fica aqui e fica meio perdido, não tem ninguém para tomar conta dele. Mas voltando lá aos alienígenas, tem uma teoria, né? Todo mundo aqui da nossa família, ou parentes, avós, todo mundo tem um relato de que viu luzes, tem pessoas que viram naves e tal, OVNI, né? Isso não dá pra. Enquanto a gente não vê, você já viu alguma coisa, Fabinho? Você já viu? Já viram? Já viu? Fabinho já viu, tá vendo? Depois vamos colher o depoimento dele. Cara, isso. Luzes estranhas. Luzes estranhas. Todo mundo, às vezes, assim, eu tenho uns conhecidos que até estavam lá em Saquarema, perto da casa do Guti. Sabrina, Luciana, Delis, Maria. Cara, parece que foi uma luz que ficava fazendo assim. E veio se aproximando, a ponto de a luz chegar tão perto que elas, um grupo de amigas minhas, se abraçaram, começaram a rezar, porque achou que aquilo se aproximou demais e era algo que eles não tinham noção, não era, né, uma luz que se movia muito rápido, foi se aproximando dela e entraram meio em desespero, assim, bateu um terror, assim, bateu um medo. Então, mas voltando lá à história, né, ele vem e acho que começa a chegar uns caminhões do exército, o pessoal da nave se assusta e vai embora. Quer dizer, se aquele ET, o extraterrestre,